a relação Estados Unidos e Rússia, né? Estados Unidos preparam sanções contra a Rússia. Os Estados Unidos estão se preparando para impor novas sanções à Rússia pelo envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny, disse o assessor de Segurança Nacional, Jack Sullivan, no último domingo. Abre aspas para o assessor. Estamos preparando outro pacote de sanções para aplicar neste caso, fecha aspas, disse Sullivan em um programa da CNN norte-americana. O assessor ainda continuou. Isso acontecerá assim que, para garantir que estamos obtendo os alvos corretos. E quando fizermos isso, imporemos mais sanções com relação às armas químicas. Fecha aspas. Vamos lá. Primeira pergunta é do ponto de vista de interesses internacionais americanos. O que interessa? Por que interessam aos Estados Unidos essas sanções? Qual o objetivo? O que os Estados Unidos... Toda ação em relação internacional, ela tem um objetivo final. Então, primeiro, essas sanções não vão ser contra a Rússia, vão ser contra alguns agentes de algum escalão lá do governo russo, provavelmente pessoas que sequer nunca vão deixar a Rússia, não vão ter tanto impacto assim. Então, muita coisa aí para inglês ver, no caso aí, não sei, para inglês, francês, para o pessoal da União Europeia ver. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, de novo, para quê? Qual o objetivo? Essas ações vão desencorajar que a Rússia, que o Vladimir Putin passe deixe de agir contra os seus opositores? Ora, isso nunca aconteceu. Isso absolutamente nunca aconteceu. Isso vai ter zero impacto nesse sentido contra a Rússia. E por que isso é importante? Porque os Estados Unidos, na gestão do Donald Trump, eles tinham percebido de que essa visão do mundo, tendo os Estados Unidos como antagonista da Rússia, ela é uma visão que ficou no século passado, ficou no século XX. Claro, a Rússia ainda é a segunda força militar no mundo, ainda é uma potência importante, mas a Rússia não é mais a grande fonte de tensões e preocupações dos Estados Unidos. Hoje, isso foi uma política que começou muito forte no governo do Donald Trump, os focos americanos estavam sendo orientados para o Pacífico. E lá deveriam continuar. Então, vocês podem reparar que desde que o Joe Biden chegou ao poder, ele tem ali um histórico, né, bastante complicado ali com a relação Rússia-Ucrânia, onde ele extorquiu, basicamente, o ex-presidente da Ucrânia para poder liberar dinheiro contra a Rússia. Existe uma suspeita imensa de corrupção entre o governo ucraniano que fazia oposição ao governo da Rússia, envolvendo a família do Joe Biden, no caso o Hunter Biden especificamente, mas com a ação específica do Joe Biden na época no governo Obama, dizendo, se você não encerrar as investigações sobre meu filho, eu não vou liberar dinheiro para você, etc, etc. Então, assim, essa é uma região muito sensível e onde Joe Biden tinha já uma figura de oposição. Então a pergunta é, por que depois que ele chegou dentro do governo, por que houve uma escalada de tensões contra a Rússia nessa questão do Navalny, que, assim, do ponto de vista, claro, tem que ser desencorajada, etc. Mas qual o objetivo neste momento de mundo, de você aumentar as suas tensões com a Rússia, quando você deveria estar voltando, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, você deveria estar voltando as suas atenções para a China. E em relação à China, o governo é muito fraco. Então, essas são as considerações que eu acho que vale a pena você fazer nesse momento. Me parece uma medida drástica demais para a razão apontada. Não tem nem nada de drástico efetivamente, tá, Ítalo? Porque essas sanções não vão ser contra o governo russo, de novo, vão ser contra meia dúzia ali de algum escalão.
essa tal lista que eles estão vendo, muito seletiva, é justamente isso. Isso é uma coisa para jogar para a imprensa. Mas quais são os efeitos práticos disso? Isso que eu falo, toda ação em relação internacional, ela busca um fim específico. Quais são os efeitos práticos disso? O efeito prático disso é um aumento das tensões Rússia e Estados Unidos. Agora, o que interessa na pauta russa nesse momento? O que interessa na pauta russa nesse momento são os hackeamentos que têm tido origem rastreada, e a gente nunca sabe se são de fato os russos ou se são contratados, agentes russos contratados, a gente não sabe se a origem é chinesa ou se não é chinesa, enfim, isso é muito difícil. Mas hoje, os problemas de cibersegurança envolvendo a Rússia e ações que saem da Rússia, que são o grande tema, a grande pauta. E neste ponto, o Joe Biden não tocou em nada. Inclusive, na reunião dele com o Putin, o que aconteceu, o que a gente viu ali foi um presidente frágil, muito frágil, olhando seus cartõezinhos ali. Tadinho, eu acho triste ver o presidente dos Estados Unidos, o líder do mundo livre, ali tirando foto com o Putin, olhando os cartõezinhos dele, assim, do que ele podia falar, do que ele não podia falar. É o mesmo presidente que toda hora fala assim, não, se eu responder outras perguntas, a imprensa vai brigar comigo. Não, os meus assessores de imprensa vão brigar comigo. O cara é presidente dos Estados Unidos, é o líder do mundo livre. Então, enquanto você tem do lado da Rússia um homem que... Pô, o Putin é um cara que transpira poder. O cara é uma figura... Eu brinco com vocês, eu brinco com o Partido Comunista Chinês, mas do Vladimir Putin, eu tenho medo de tomar um café com polônio. Um dia ser surpreendido aí tomando um café com polônio. No caso, o Joe Biden ali, frágilzinho, sem nada, uma cúpula que... as discussões... O que aconteceu? Qual foram as discussões? Ninguém divulgou, a imprensa... A única jornalista que fez, por incrível que pareça, uma jornalista da CNN, fez uma pergunta, o Joe Biden deu um fora nela, deu um faniquito com ela na imprensa, num momento até que é estranho, que obviamente não dá para fazer essa afirmação categoricamente, mas ele mexe na orelha, meio que como se ele estivesse mexendo, ou num aparelho auditivo, mas já me falaram que aparelho auditivo não pode ser, porque não é assim, ou num ponto eletrônico, né? Existe essa suspeita de que o Joe Biden usa ponto eletrônico há muito tempo. Então, enfim, do ponto de vista prático, Ítalo, não creio que essas sanções tenham nenhuma efetividade, não é que são duras, elas simplesmente são inócuas, são simplesmente para inglês ver. A única função efetiva dessas sanções são aumentar a tensão dos Estados Unidos com a Rússia, que não deveriam ser, claro que os russos são os russos, pô, a gente sabe que são os russos, mas neste momento, este não é o foco não deveria ser o foco de preocupação americana. A gente não deveria, os americanos não deveriam estar aumentando as tensões com a Rússia, eles deveriam estar, neste momento, focando em o que fazer em relação à China, uma vez que as origens do coronavírus já é quase que inequívoco que as origens são de um laboratório chinês e que os chineses encobriram dolosamente todo esse processo. E os Estados Unidos não sabem o que fazer com isso, o mundo não sabe o que fazer com isso, e deveriam, na verdade, ter a Rússia, se não como um aliado neste processo, que poderia ser, dependendo das circunstâncias, mas se não como um aliado nesse processo, no mínimo, não como um opositor.